E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Concurseira Estudante. No vídeo de hoje, vamos realizar mais uma análise do edital da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Desta vez, vamos comentar sobre o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. Antes de seguir aqui com a análise do edital, quero realizar uma introdução, sobre Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é uma cidade que fica acredito que região metropolitana de São Paulo. Acredito que não chega a ser interior. É, fica vizinho de Suzano, próximo de Guaianazes, Mauá. E o que facilita ainda mais o acesso seria a estação de trem. Aqui, ó. Ela tem a estação de trem Mogi das Cruzes, que é da linha 11 Coral. Então, eu entendo que quando tem uma estação de trem próximo, tudo fica mais perto, né? Porque tudo fica conectado. Então, quando tem uma estação de trem ou uma estação de metrô, já facilita muito o acesso. É, Então, já localizamos aqui, né? Mogi das Cruzes, penúltima estação da linha 11 Coral. É um concurso realizado pela Fundação VUNESP. As inscrições ainda não estão abertas. Quando estiver aberta, você vai poder realizar a inscrição aqui pelo site da VUNESP. Então, vamos lá para o edital agora. Então, concurso organizado pela Fundação VUNESP, repetindo a informação. Este é o edital 01/2023. É um concurso muito grande que a VUNESP está organizando para diversos cargos. E agora a gente vai comentar sobre auxiliar de desenvolvimento infantil. Lembrando que eu já coloquei aqui no canal também a análise para o cargo de auxiliar de apoio administrativo, caso você tenha interesse na área administrativa. O auxiliar de desenvolvimento infantil são vagas para cadastro reserva, mas não desanime, que mais na frente eu vou mostrar para vocês que costuma chamar bastante. Com dados do último concurso, a gente pode ter algumas estimativas, né? Salário R$ 2.983. É necessário somente ensino médio completo, não é necessária experiência. Basicamente, ensino médio completo. Experiência, se você tiver, ok, ela é bem-vinda, mas não é necessário. Carga horária, 40 horas semanais. Há uma pergunta que muitos me fazem, né? Qual que é a idade que é necessário ter? A idade são 18 anos completos na data da nomeação. Então, se você está terminando o ensino médio, ou às vezes seu filho, né, pode sim prestar este concurso, porém, no momento que a prefeitura chamar para tomar posse, é necessário já ter concluído o ensino médio e também já ter 18 anos completo. A data de inscrição é de 13 de novembro a 13 de dezembro. São exatos 30 dias para você avaliar se vale a pena ou não, se é interessante ou não participar deste concurso. Taxa de inscrição. Como trata-se de um cargo que é necessário ensino médio, R$ 67,90. Por enquanto, eu não encontrei no edital informações sobre redução da taxa de inscrição ou isenção. Vamos ver se posteriormente a banca informa alguma coisa, mas por enquanto dei uma lida no edital, reli algumas informações e não encontrei nada sobre isto. Avançando aqui um pouco mais, este concurso também reserva 5% das vagas aos PCDs, as pessoas com deficiência. Lembrando que é necessário informar no momento da inscrição, caso você deseje concorrer às vagas reservadas. E durante o período das inscrições é necessário enviar alguns documentos, né, que seria o laudo médico, comprovando, né, que se enquadra dentro dos critérios, né, de PCD. Também tem um prazo, esse laudo médico. E aqui está descrevendo, né, as demais informações sobre as deficiências, sobre os
os documentos, né? Lembrando que é durante o período das inscrições. Caso você também precise de condição especial para a realização da prova, durante o período das inscrições você precisa informar e enviar um documento que justifique a necessidade de condição especial para análise. Da mesma forma, a candidata lactante, ou seja, a candidata que precisará amamentar durante a prova, durante a inscrição, ela vai precisar informar que ela precisará amamentar uma criança, precisará enviar os dados da criança e também os dados do adulto maior de 18 anos, que vai ficar responsável pela criança durante o período da prova. Referente ao nome social, caso você tenha interesse em utilizar o nome social, né, ser tratado com o nome social durante o período das inscrições, também é quando você precisa informar. E também, caso você tenha exercido a função de jurado, para fins de critério de desempate, você pode informar isso também durante o período das inscrições e também enviar o comprovante que você exerceu a função de jurado. Então, tudo isso se atente aos 30 dias, que é de 13 de novembro a 13 de dezembro, que é quando você precisa solicitar e enviar os documentos, o que for necessário para atender às condições. Das provas. A prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório. Serão uma questão, 5 alternativas e somente uma resposta correta. A duração da prova serão 3 horas e para este cargo também haverá prova de títulos. A prova de títulos ela não tem caráter eliminatório, é somente para te ajudar com alguns pontos, né? Ajuda na classificação. Então, avançando aqui um pouquinho mais, auxiliar de desenvolvimento infantil. Então, a primeira fase, a prova objetiva. O que compõe essa prova? Conhecimentos gerais, língua portuguesa e matemática. São 15 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática e 15 questões de conhecimentos específicos que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente no vídeo. E a segunda fase é a prova de títulos. Aqui informa, a prova objetiva ela será realizada na cidade de Mogi das Cruzes. Ainda não temos a data da prova. A confirmação da data e informações sobre local, horário e sala/turma para a realização das provas deverão ser acompanhados pelo candidato por meio do edital de convocação a ser publicado na imprensa oficial, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. No próprio site da VUNESP, eles publicam a convocação e o local da data da prova. Então, é só ir acompanhando pelo site da VUNESP. E aqui no canal também tem atualizações, eu retorno aqui com vocês. Muita gente me perguntou também nos comentários de vídeos anteriores quais são os documentos que precisa levar para a prova. Caneta Bic. Essa caneta esferográfica transparente de tinta preta é a famosa caneta Bic. Lápis preto e borracha. Porém, para a prova mesmo que você vai utilizar para assinalar o cartão resposta é a caneta preta. E um documento de identificação. A VUNESP, aqui no edital, ela dá a opção de levar o documento físico ou apresentar o documento digital. Meu conselho, leve o documento físico. Eu acho que numa prova é melhor ter o documento físico, mas caso não seja possível, tem essa segunda opção que seria o documento na versão digital. A prova, aqui mais uma vez, a data de realização das provas será publicada oportunamente na imprensa oficial e divulgada como subsídio no site da Fundação VUNESP. A duração da prova são 3 horas e o candidato só poderá se retirar da sala transcorrido 2 horas de prova e a única coisa que você vai levar para casa, para a conferência, é um gabarito, né? Um cartãozinho que você, pequenininho, que eles costumam deixar na mesa mesmo quando você chega na sala.
e lá você vai colocar as alternativas que você respondeu, o tipo de prova, para você poder depois conferir na sua casa quantas questões você acertou. O gabarito, normalmente ele é publicado no segundo dia útil subsequente à data da aplicação da prova. Normalmente a prova é aplicada aos domingos, então na terça-feira o gabarito fica disponível para poder já ver se vai entrar com recurso ou não, para poder ver quantas acertou. Sobre a prova de títulos, o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, também professor de educação física 20 horas e professor de educação física 40 horas, eles participam dessa etapa, né? A prova de títulos, ela tem caráter exclusivamente classificatório, conforme já informado. Serão avaliados os títulos somente dos candidatos habilitados na prova objetiva e que simultaneamente estejam entre os melhores classificados no cargo que estiver concorrendo. Então, auxiliar de desenvolvimento infantil. Os 380 primeiros classificados participarão da prova de títulos. Os documentos relativos aos títulos deverão ser entregues no formato digital, por upload de arquivos contendo cópias autenticadas e digitalizadas dos comprovantes dos títulos. O candidato, essa parte eu fiquei um pouquinho com dúvida, porque no edital ele não deixa claro, como não tem ainda a data da prova, então a gente não sabe se dá para se inscrever para mais de um cargo. Mas aqui, aparentemente, sim. O candidato inscrito em mais de um cargo deverá entregar títulos para cada cargo que estiver inscrito e for convocado para a prova de títulos. A pontuação obtida na prova de títulos para um cargo não será automaticamente atribuída para outros cargos se o candidato esteja inscrito. Então, caso você vá concorrer para mais de um cargo, você precisará subir os títulos para cada cargo que você estiver concorrendo. Porém, aconselho que aguarde ou já solicite informações para a banca quais são os cargos que a gente vai poder conciliar. Porque para não se inscrever em dois cargos, que a prova seja no mesmo dia e horário. Serão considerados títulos somente formação acadêmica, pós-graduação stricto sensu, doutorado e mestrado, pós-graduação lato sensu em nível de especialização na área de educação ou especialidade do cargo a que concorre, de cursos devidamente reconhecidos pelo MEC, e experiência profissional. Tempo de experiência profissional em instituições públicas ou privadas na especialidade do cargo a que concorre e que guarde relação com as atribuições da função do cargo a que concorre. Sobre os títulos, né? Aqui já deixou um pouquinho as informações, né? Quais são os títulos aceitos, né? Agora, sobre a experiência profissional. Poderão Os títulos referentes à experiência profissional serão pontuados se adquirido em instituições públicas ou privadas e atenderem simultaneamente aos critérios. Somente serão considerados títulos de experiência profissional que guardem relação com as atribuições da função do cargo a que concorre, desde que o candidato comprove em sua documentação que a sua experiência profissional tenha atribuições e atividades compatíveis e equivalentes com as atribuições do cargo descritas no anexo 1, que é referente às atribuições do cargo. Se você trabalhou em instituição pública, seria uma declaração ou certidão de tempo de serviço emitido pelo setor de recursos humanos da instituição, informando o período inicial e final, se for o caso, a espécie do serviço realizado e a descrição das atividades desenvolvidas. E para quem trabalhou em instituição privada, seria a carteira profissional, física ou digital, também a declaração do empregador, com período inicial e final, e informando a espécie do serviço realizado e a descrição das atividades desenvolvidas. Aqui tem detalhando um pouquinho mais, né? Lembrando que a declaração ela precisa estar em documento
timbrado. Em alguma parte aqui, ó. Os comprovantes de experiência profissional deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo, função, setor e assinatura do responsável e data do documento. O envio dos títulos deverá ser realizado via internet e a data será publicado quando da divulgação do resultado da prova objetiva, que eles vão informar quem foi aprovado, né? Ficou dentro daquela quantidade de pessoas que eles irão avaliar os títulos. Seriam uns 380. Deixa eu só conferir aqui. Isso. 380 da lista geral, 30 da lista especial. Aí, avançando aqui um pouquinho mais, a prova objetiva, ela vai ter um peso de 0 a 100, e será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60. Então, precisa acertar um pouquinho mais da metade da prova, e aqui não informa sobre zerar uma questão. Então, logo entende-se que se zerar uma matéria, né, uma disciplina, não tem problema. Porém, acaba ficando um pouquinho difícil, né? Zerar uma disciplina, precisaria acertar todas as outras para poder fazer os 60 pontos. Seria bem complicado zerar uma disciplina. Da prova de título para cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, a pontuação total da prova de títulos estará limitada ao valor máximo de 4 pontos. Aí aqui informa o peso de cada título enviado, a experiência profissional. O máximo que você pode mandar são 24 meses, e cada 6 meses vale meio ponto, então no máximo você consegue pontuar 2 pontos. E os títulos, pós-graduação lato sensu, meio ponto, doutorado, 1 ponto, e mestrado, meio ponto. A nota final será a nota final dos candidatos habilitados corresponderá à somatória das notas obtidas na objetiva mais a de títulos. E aqui informa os critérios de desempate, que sempre aquelas notas, por exemplo, 50 pessoas ficaram com 80 pontos. Como que vai classificar esses candidatos? Pelos critérios de desempate, né? Pela idade, depois pela quantidade de acerto nas matérias, continuando o desempate, quem tiver exercido a função de jurado, e assim vai indo para poder montar a lista classificatória. A nomeação, ela ocorre pela imprensa oficial. Normalmente a Prefeitura de Mogi das Cruzes também costuma publicar, mas é bom ter esse hábito de semanalmente dar uma olhada no Diário Oficial do município, também dar uma olhada no site da Prefeitura, porque além é importante prestar o concurso, é importante ser aprovado, mas também é importante depois acompanhar a sua nomeação para não perder. Eu participo de alguns grupos no WhatsApp e eu já vi casos de pessoas que perderam a nomeação simplesmente porque não acompanhou. Não é todo órgão que manda correspondência, que manda e-mail, que liga. Então é muito importante que você, nós, né, somos os maiores interessados, que a gente acompanhe também não só a nossa aprovação, mas também a nossa nomeação. O prazo de validade deste concurso será de 2 anos, contado na data da homologação, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Aqui chegamos nos anexos, eles informam as atribuições dos cargos, né? Cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil tem bastante atribuição, então eu vou falar somente algumas. Zelar pela segurança e integridade dos alunos, sob sua responsabilidade. Participar do planejamento e execução das atividades pertinentes à sua turma, de acordo com o plano de gestão. Cuidar da higiene da criança, banhando-a, vestindo-a e orientando seus hábitos de higiene pessoal para assegurar-lhe o asseio e a boa apresentação. Auxiliar e estimular a criança nas refeições. Comunicar diariamente à direção os questionamentos dos pais e respondê-los conforme a orientação da mesma.
colaborar com o desenvolvimento dos projetos políticos pedagógicos da escola, voltados ao desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade, em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, e desempenhar tarefas correlatas e afins. A próxima etapa aqui será o conteúdo programático, é um cargo de ensino médio aqui, e o cargo que nós estamos falando é o auxiliar de desenvolvimento infantil. Então, conhecimentos gerais: português e matemática. Português, leitura e interpretação de diversos tipos de textos, literários e não literários, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado das palavras, pontuação, classe de palavras, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção, emprego e sentido que imprimem as relações que estabelecem, concordância nominal e verbal, regência verbal e nominal, colocação pronominal e crase. A VUNESP, eu já fiz algumas provas da VUNESP e ela gosta muito de sempre colocar um texto ou uma charge e, a partir do texto, a partir da charge, cobrar diversas questões de interpretação de texto. Então, conselho: pratique bastante questões, pegue provas anteriores da VUNESP, leia os textos. Ela cobra muita interpretação de texto. E na prova sempre tem uma questão de crase. Crase é algo que a VUNESP também adora cobrar. Matemática é resolução de situação-problema envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiação com números racionais, nas formas fracionária, decimal, MMC, MDC, porcentagem, razão, proporção, regra de 3, simples ou composta, equação de primeiro e segundo grau, grandezas e medidas, que seria quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa, relação entre grandezas, tabela ou gráfico, tratamento de informação, média aritmética simples, noção geométrica, forma, ângulo, área, perímetro, volume, teorema de Pitágoras ou Tales. Em matemática, a VUNESP também gosta muito de colocar formas geométricas nas questões. E chegamos nos conhecimentos específicos. Lembrando que português, 15 questões, conhecimentos específicos, 15. Matemática, somente, mas não é pouco, 10 questões. Total, 40 questões. Conhecimentos específicos eu achei bem puxado. Eu fiz análise do cargo administrativo, achei que está bem tranquilo. É esse daqui de cima. É só lei, 3 leis. Agora, os conhecimentos específicos de auxiliar de desenvolvimento infantil, eu achei que está um conteúdo bem extenso, porém, aqui, conhecimento da legislação e normas educacionais brasileiras vigentes. É algo bem amplo. Conhecimento da legislação municipal no que tange à educação. Constituição da República, que é direito constitucional, porém somente estes artigos. Estatuto da Criança e do Adolescente, também somente alguns artigos. Estabelece diretrizes básicas da educação nacional. Tem até no site do Planalto você consegue encontrar essas leis também. Diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, Plano Municipal de Educação, Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, Estatuto do Servidor Público Municipal e diretrizes curriculares para a educação da infância Mogi das Cruzes. E mais aqui. Institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa parte aqui, daqui para baixo, é tudo lei. E a VUNESP, ela gosta muito de cobrar
a lei seca. É muito importante ler todas essas leis, não somente ler, mas também entender, mas ler, gravar, que com certeza vai ter muita questão que vocês vão ver que é a lei seca que a VUNESP está cobrando. Ela tem muito esse hábito. É claro que ela está mudando, mas ela tem muito hábito de cobrar a lei seca. Eu estou pensando em colocar algumas leis aqui no canal para ajudar nos estudos. É algo que eu devo em breve também publicar alguns vídeos sobre isso. Agora, eu sei que o vídeo tá longo, mas eu quero mostrar mais algumas coisinhas para vocês do concurso anterior que eu dei uma olhada. O último concurso realizado foi em 2020. Na época também haviam anunciado somente 5 vagas. O salário era um salário menor, 2.363. Hoje nós já vemos que é um salário já maior, 2.983. Subiu já um pouquinho nesses 2 anos, né? É, isso era o concurso 2020. Aqui eu estava olhando a relação dos aprovados. Aqui. Eu vi que teve em torno de uns 385 aprovados aqui. Auxiliar de desenvolvimento infantil, lista geral. Aqui a classificação. Não está na ordem, mas eu vi que o último classificado foi esse 385. Não achei número maior a este. Aí aqui eu já deixei aberto. O concurso, na época, ele foi homologado em. Ele era um edital de 2020, porém, tudo que aconteceu, né, em 2020, que a gente teve, esse concurso ele foi homologado em 2022. Então, vamos lá. 4 de março de 2022 foi homologado. 2023 fez um ano e ele vence em 4 de março de 2024. Porém, o que eu já pude olhar aqui? As convocações. Esta é a última convocação que foi realizada dia 25 de outubro de 2023. Chamaram já o último classificado. Então, por mais que o concurso anterior esteja dentro da validade, como já zerou a lista, entende que ele já pode ser homologado, a partir do momento que ele for homologado, ele já pode começar a chamar, porque a lista do concurso anterior foi zerada. Então, não é garantia que neste concurso atual vá chamar todos os aprovados, mas com base no concurso anterior, a gente já consegue ver que eles anunciaram poucas vagas imediatas e formação de cadastro reserva e chamaram todos os aprovados. Então, a gente pode deduzir ou estimar que neste concurso atual, talvez não chame todos os aprovados, mas vai chamar mais do que as vagas anunciadas de início. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês a analisar. Devo trazer novidades sobre este concurso, provavelmente sobre este cargo também. Caso você tenha interesse, comenta aqui o que você achou. Se tem algum ponto que eu não abordei, que você acharia legal abordar, comenta aqui também. E convido a se inscrever aqui no canal, que semanalmente tenho trazido vídeo novo sobre concurso aqui na região de São Paulo, região Sudeste. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.